Fala galera, tudo bem? Vamos refletir aqui sobre mais algum tema do nosso mundo, né, do nosso dia a dia, com um olhar um pouco mais amplo, que se propõe ser sociológico, né, sobre alguma questão. Eu estava aqui pensando sobre a importância do pensamento, né, do pensamento como exercício diário, no entendimento das questões da vida, das questões do mundo, das questões do dia a dia. Então, estava aqui pensando sobre esse momento de pandemia e como que as questões estão todas com novos dados e novas situações que até então a gente nunca passou. E aí a gente está falando humanidade, né? Então surgem problemas novos que devem ser solucionados de uma maneira que até então a gente não tem parâmetros para tentar compreender se são ideais ou não. E aí é que entra a questão do pensamento. Quando a gente exercita o pensar, ele nos dá a condição de, frente às novas situações, não ficar preso a modelos e também em compreender que, como o pensamento, ele está sempre num processo. Então, conforme as situações vão se alterando, as transformações da sociedade vão ocorrendo, a gente vai trabalhando mentalmente para tentar solucioná-las. Então, não é algo que está no campo do automático, muito pelo contrário. É algo que está no campo de realizar sinapses cerebrais para tentar saber para que lado ir. Então a gente tem hoje várias questões de como retornar às situações como elas eram conhecidas anteriormente. Não vamos retornar às situações como elas eram conhecidas anteriormente. A gente tem que, a partir do que a vida vai nos apresentando, a gente tem que conseguir, e a ideia é essa, ao exercitar o pensamento, viabilizar novas formas de se relacionar no campo do trabalho e no geral, né? Então, para que a gente tenha esse exercício do pensamento facilitado, né, no sentido de como que eu faço isso, professora? A gente faz isso todos os dias. Então, assim, em sala de aula, se eu estivesse em sala de aula, eu falaria para vocês o quê? Existem vários momentos, inclusive. Existem mais momentos assim do que o contrário, em que as situações se estabelecem e a gente não sabe. É verdadeiramente isso, a gente não sabe como fazer. E aí não tem nada de errado em não saber como fazer. Porque a partir do momento que a gente toma consciência de que não sabe, a gente se permite aprender novas formas. Quando a gente acha que já sabe, a gente vai com parâmetros de situações e contextos de épocas e contextos de época que não cabem para o momento, tentar solucionar uma questão de forma automática, tá? Vou trazer exemplos para ficar mais fácil. Como que vai fazer com a questão do retorno às aulas? Na verdade, ninguém sabe. Mas quando eu digo que ninguém sabe, isso não significa que, ao dizer ninguém sabe, as aulas presenciais que eu digo, né? Eu não estou dizendo e não estou me eximindo da necessidade de pensar isso. Eu estou só dizendo o seguinte, que até então, com todos os parâmetros estabelecidos, com todas as vivências e as vivências para trás, né, do que a gente já viveu, não há um parâmetro em que eu possa dizer, olha, em determinado momento isso aqui ocorreu e a solução era essa. Não, porque as soluções, elas têm a ver, elas são sempre novas. E isso é filosófico. Elas são sempre novas, até para situações em que a gente já passou. Agora, imagina para situações em que a gente não tem parâmetro. E aí é que, nesse sentido, eu tenho certeza, até onde a gente tem certeza de alguma coisa na vida, que na verdade a gente não tem certeza de nada, então eu vou reformular, não tenho certeza, mas caminho para isso, que a gente tem que exercitar o pensamento o tempo inteiro.
E exercitar o pensamento não é algo pesado como as pessoas imaginam. Pensar sobre as questões não é um blá blá blá, nem um mimimi, né? Que são expressões utilizadas hoje em dia para dizer que não serve para nada. Não, muito pelo contrário. O pensamento e a ação, eles são a mesma coisa. Aí você vai falar, como assim, professora? Sim, eles são a mesma coisa, só que a gente divide, porque para eu agir eu tenho que pensar. Óbvio que eu posso agir sem pensar, sim, posso. Mas isso vai me gerar um problema a posteriori, né? Isso vai me gerar um problema a posteriori, que é o que a gente chama de impulso, né? Eu não quero entrar nesse caminho. O que eu quero dizer é o seguinte: no geral, pensamento e ação, eles são a mesma coisa, no sentido de, para que eu haja, eu tenho que ter pensado antes. Ah, mas eu posso agir sem pensar? Posso, mas geralmente a gente pensa antes de agir. Se a gente não pensa antes de agir, a gente tem consequências dessa ausência de pensamento. Então, neste sentido, o pensamento, que quando a gente propõe, a gente fala sobre isso e as pessoas, como estão acostumadas com o discurso de senso comum, de que o pensamento não serve para nada, de que é uma perda de tempo, enfim, essas questões todas, o pensamento é algo que nós temos para nos ajudar. Existe uma ideia de senso comum também de que você pensa muito, não faz bem para você. Como assim não faz bem, né? Essa questão de fazer bem e fazer mal vai depender da maneira como a gente utiliza, mas é uma ferramenta da espécie humana extremamente importante, que a gente, como sociedade no geral, subestima com discursos de... desculpa pelo barulho, mas com discursos de tentativa de retirada de importância de algo que nos compõe, que é pensar. Então, voltando aqui para o momento atual. Como que vai fazer com o retorno das aulas presenciais? Na verdade, é um processo. Vamos fazendo, vamos vendo se funciona, quando possível, se possível. Então se não for possível agora, como que vai ser? A gente vai aprender como que vai ser, não é o fim do mundo. O fim do mundo, na verdade, ele existe, e aí é internamente, quando a gente acha que as coisas não podem ser resolvidas em hipótese nenhuma. E elas sempre podem ser resolvidas, desde que a gente acesse o pensamento, e ao acessar esse pensamento, a gente entenda que existem questões que a gente tem condições de resolver, existem questões que são maiores do que a nossa vontade de resolver. Beleza? Tomar consciência disso é importante para quê? Para que a gente tenha um posicionamento frente à vida que não nos gere um adoecimento por achar que a gente tem que resolver tudo. Não, nós não vamos resolver tudo. Mas isso não significa que nós não tenhamos coisas para resolver. Sim, como indivíduos temos. Então, assim, mas só que a gente tem que conseguir nos dar, a gente tem que conseguir se dar, na verdade, desculpa o erro de concordância, a gente tem que conseguir se dar uma tranquilidade para saber que existem vários momentos em que as soluções não são rápidas, as soluções não são automáticas, e para que eu chegue em alguma solução de algo, eu tenho que exercitar raciocínio. Raciocínio é processo. Raciocínio pode ser alterado função dos dados que eu tenho para poder pensar sobre as questões e como que elas estão num determinado momento em que eu estou pensando nelas. Então, pensamento é fundamental para que a gente exercite, e eu falo isso sempre com os meus alunos em sala de aula e agora aqui nos vídeos, que o pensamento ele é algo fundamental para nos dar autonomia de tomada de decisões individuais ou não, sociais, lembrando sempre que as tomadas de decisões, mesmo a princípio sendo individuais, elas vão refletir no social, mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: o pensamento, ele é fundamental para o indivíduo,
Ele é fundamental. Então, assim, e ele não é algo estático. Ele não é algo que está definido e não muda nunca, né? As pessoas que falam assim, não, eu tenho não sei quantos anos de vida, isso aqui é minha visão e essa visão não muda nunca. É um equívoco do raciocínio do que é o pensar, porque o pensar, ele muda sim, ele pode vir a mudar. Por quê? Porque estamos sempre em processo de mudança. Né? Então, pensar sobre o pensamento é fundamental, e pensar sobre o pensamento para entender que várias questões estão fora do nosso alcance, e as que estão dentro do nosso alcance nunca se repetem, mesmo que pareçam parecidas com algo que a gente já viveu, nos dá a responsabilidade conosco e com o restante do entorno, né, do nosso entorno e do mundo no geral, que é o espaço maior em que a gente habita, nos dá uma responsabilidade de autonomia e responsabilidade com essa autonomia que nos é dada. Quando a gente passa para frente ideias sem se conectar com essas ideias, ou passa para frente pensamentos que na verdade a gente não concorda, ou que a gente nem parou para ver se concorda, a gente libera o conteúdo desse pensamento, caso ele não esteja correto dentro da ideia de correto e errado, que é uma outra questão, mas caso esse pensamento gere algum desconforto, o que muitos de nós humanos fazemos mas isso aí, na verdade, eu falei porque todo mundo fala. E aí é uma retirada de responsabilidade de algo que é seu, que é o seu pensamento. Beleza? Então, assim, quando a gente pensa, a gente com frequência, né? E entende a necessidade de exercitar isso, a gente, primeiro, descobre que esse pensamento, ele é algo constante, ele não é algo estático, ele faz com que tenhamos responsabilidade com as conclusões que chegamos, que podem ser alteradas ou não. Mas, mais importante ainda, ele nos libera para compreender que nós podemos concluir várias questões e elas podem ser alteradas. Nada é uma sentença e nada tem uma solução única. Então, ao pensar sobre as questões para tentar solucioná-las, a gente também observa que existem várias outras formas de pensamento e que, como os nossos pensamentos, a gente tem que conseguir dar esse espaço para que as pessoas também coloquem as questões delas, para a gente tentar chegar num consenso ideal para aquele momento histórico, que é único, né? Tudo na vida é único, na verdade. Assim, o momento que a gente está passando é único. Quando você tem uma determinada idade, aquela tua visão sobre as questões do mundo, ela é única, fruto do que você já viveu, das suas vivências, fruto da ausência de outras vivências também. Enfim, na verdade esse foi um vídeo um pouco mais filosófico, né, sobre o pensamento e como que é importante a gente exercitar isso no nosso dia a dia, não com um olhar pesado que o senso comum coloca de que o pensamento não serve para nada. Não, muito pelo contrário. O pensamento, ele é uma das grandes um dos grandes presentes, eu diria assim, que a gente tem como humano, que a gente pode acessar mais, a gente pode acessar com mais frequência e para nos ajudar na existência humana, no nosso dia a dia, tá? Então, é óbvio que a pessoa fala assim, essas ideias do senso comum, não, se a pessoa pensa demais, ela não faz nada. Se a pessoa pensa demais, isso não é bom para ela. Não, qualquer coisa demais é ruim. Qualquer coisa fora de uma ideia de equilíbrio é ruim. Agora, acessar o pensamento, que é algo que poucas pessoas fazem,
até hoje em dia estamos fazendo mais, né? Estamos fazendo mais como humanidade nesse momento e tal. E isso talvez seja um legado do momento importante. É muito importante, é fundamental para a gente saber que não sabe nada. E que bom, que aí a gente exercita a humildade e não significa que a gente não vai fazer nada porque não sabe nada. A gente vai tentar, dentro da nossa humildade, compreender o que para aquele momento específico, para aquela situação específica, a gente pode fazer de melhor, tá bom? Espero que eu não tenha viajado muito aqui no campo das ideias, mas eu queria bater esse papo com vocês sobre pensamento. Até o próximo vídeo.